Olá, amigos. Começa agora o programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Deus. Quem é Deus? É possível sentir a presença de Deus? Estas e outras questões serão debatidas no programa de hoje com a presença de Richard Simonetti. Olá, amigos. A nossa satisfação estarmos aqui mais uma vez para tratar de temas de atualidade à luz da doutrina espírita. O tema de hoje realmente muito importante, né, para todos nós, Deus. Richard, é uma pergunta que todos fazem e ninguém consegue responder. Quem é ou o que é Deus? Kardec fez essa pergunta aos espíritos. A primeira questão de O Livro dos Espíritos, foi publicado no dia 18 de abril de 1857, né? Era o nascimento da doutrina espírita, e Kardec entendeu que deveria começar um tratado sobre a existência humana com base em informações da espiritualidade, tratando do assunto mais importante, que seria Deus, né? E ele faz essa pergunta aos espíritos. O que é Deus? Pergunta ele. E é interessante, Cid, né, a pergunta o que é Deus e não quem é Deus, né? Que há uma diferença aí. Quando nós perguntamos quem é fulano, nós estamos pedindo a sua identificação. Jesus, por exemplo, quem é Jesus? Jesus foi o filho de José e Maria, né? Carpinteiros, que morava em Nazaré e nasceu no ano zero do cristianismo, segundo estatísticas oficiais, né? Segundo o que se concebe hoje, embora tenha havido um certo erro na cronometragem ou na medida do tempo do nascimento de Jesus, nós sabemos hoje. Mas Jesus, em linhas gerais, ele era filho do carpinteiro José e trabalhou na carpintaria. Ele foi um judeu, frequentou a sinagoga, foi o fundador do cristianismo. Então nós temos a identidade de Jesus, que nasceu em Belém, teoricamente, e teria morrido crucificado em Jerusalém. Agora, se nós perguntarmos o que é Jesus, bom, Jesus é o fundador do cristianismo, de um movimento de ideias que caracterizou o cristianismo, com grande influência, principalmente na nossa civilização ocidental. Agora, eu não posso perguntar quem é Deus, porque seria tentar identificar Deus, a sua carteira de identidade, quando ele nasceu, quem foram os seus pais, onde ele nasceu. Então, perceba, o telespectador amigo, que não dá para você identificar Deus. O que nós podemos é caracterizar o que é Deus, o que ele representa para o universo. E foi exatamente isso que Kardec fez. Ele fez a pergunta aos espíritos, o que é Deus, e os espíritos responderam: é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, né? A definição do que é Deus. Richard, um problema pessoal meu, talvez porque eu, como ser relativo, esteja querendo provar a existência do absoluto. Como é que eu posso provar a existência de Deus? Kardec também teve essa preocupação em O Livro dos Espíritos, e na questão número 4, ele pergunta exatamente isso: como podemos provar a existência de Deus? A resposta do mentor espiritual é muito importante. Ele diz simplesmente que nós podemos provar a existência de Deus num axioma que aplicamos à nossa ciência: não há efeito sem causa. E o mentor diz assim: procurai a causa de tudo aquilo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E se nós bem observarmos, verificaremos que é assim mesmo. O telespectador que está nos vendo e ouvindo pelo seu receptor, quem fez esse receptor de televisão? Você está numa sala, quem construiu essa sala? Quem fez a pintura? E os móveis que você está usando, quem fez? A roupa que você está vestindo, se você tem um óculos ou tem relógio, há autores para isso tudo. Agora pergunta-se: quem fez o universo? Quem fez as estrelas? Quem fez o céu? Quem fez as nuvens? Quem fez a lua? Quem fez as cascatas? Quem fez as flores? Quem fez o riso da criança? Enfim, quem fez tudo isso de que de belo existe no universo? É algo que transcende a inteligência humana, mas é um efeito. O universo é um efeito. E um efeito tão perfeito que os astrônomos podem prever a passagem de um astro com séculos de antecedência. O universo funciona como um relógio.
Agora, quem é o relojoeiro? Quem dá corda no relógio? Deus, né? Então, eu sempre digo, Sidney, que é muito fácil provar a existência de Deus. Difícil é provar. Difícil é provar que ele não existe. Ele Porque não para existe. você provar que Deus não existe, você tem que justificar o efeito sem causa. Né? Uma coisa por aí. Richard, os filósofos da atualidade interpretam uma frase de Nietzsche, a afirmativa dele de que Deus estaria morto. O que quer dizer isso? O que ele quer dizer é que as concepções teológicas a respeito de Deus foram formuladas na Idade Média, elas são muito fantasiosas. Atendiam às necessidades do passado, não atendem à racionalidade do presente. Quando o homem, antes de crer, ele cogita de compreender. Quando você fica pensando no Deus judaico, por exemplo, de Jeová, que se vingava até a 4ª geração daqueles que o aborreciam, que mandava os judeus passarem a fio de espada tudo que tivesse fôlego, quando pensamos naquela figura antropomórfica, que não é o homem criado à imagem e semelhança de Deus, é um Deus criado à imagem e semelhança do homem. E quando imaginamos todas essas histórias, que hoje consideraríamos histórias da carochinha, dá para perceber que esse Deus da concepção teológica medieval realmente está morto. Não dá para admitir a existência de um Deus que é a imagem e semelhança do homem, ao invés de ser o homem a imagem e semelhança de Deus. Esse é que Nietzsche e os filósofos atuais falam, esse Deus está morto, nós temos que pensar em outro Deus. Alguma coisa que realmente atenda às expectativas e os reclamos da inteligência dos nossos tempos. Sem dúvida, sem dúvida. Mais de 90% da população brasileira, Richard, aceitam a existência de Deus. O Senhor Supremo, que tudo governa, tudo vê, que premia os bons, castiga os maus. No entanto, se a gente for observar, Richard, as pessoas continuam agindo, procedendo, as suas atitudes como de quem não acredita em algo além da vida e muito menos em Deus. É justamente por causa dessa crença antropomórfica de um Deus muito distante, né? As pessoas não têm consciência da presença de Deus em suas vidas. Então, a pessoa age, se desenvolve as suas atividades, embora acreditando em Deus, mas não tem a consciência de que Deus está presente. Né? E por isso a pessoa faz muitas vezes coisas absolutamente contrárias àquilo que seria de se esperar de um crente em Deus, porque ele não tem a convicção da presença de Deus, ele tem apenas uma ideia da presença de Deus. Então as pessoas não têm um comportamento compatível com a crença em Deus. É mais ou menos como um cidadão que vai por uma avenida e de repente ele quer fazer a conversão à esquerda, mas ali é proibido fazer a conversão à esquerda. E daí tem uma placa, proibido conversão à esquerda. Ele olha de um lado, olha do outro, bom brasileiro que é, né? Olha de um lado, de outro, não tem ninguém, daí ele faz a conversão à esquerda. Quando ele acaba de fazer a conversão, um guarda apita. Vai até ele. O senhor não viu aquela placa ali atrás, proibindo a conversão à esquerda? Não, eu vi sim, senhor. E por que o senhor fez a conversão à esquerda? Porque eu não vi o senhor. Então, o que significa essa história? Que as pessoas, elas têm a ideia da presença de Deus, mas não têm a ideia de que Deus está vendo, né? Essa ideia Deus está vendo. Se Deus está vendo, é um pouco distanciado das pessoas. E o Espiritismo nos oferece uma visão assim mais objetiva. Nos fala que Deus é a inteligência cósmica do universo, é o cérebro criador. Consequentemente, ele está em tudo e está em todos. Quer dizer, o universo não é parte de Deus, mas é a projeção do pensamento divino, que sustenta a própria movimentação dos astros, que sustenta a vida e que, consequentemente, está em tudo e está em todos. Então, essa ideia de que Deus está vendo é real mesmo. Só que as pessoas não têm essa convicção, né? Por falta de uma orientação mais precisa, como aquela que o Espiritismo nos diz, que realmente Deus está vendo. Mas você quer dizer, então, que o Espiritismo consegue mudar essa tendência de as pessoas ignorarem, se distanciarem de Deus? Desde que a pessoa estude a doutrina espírita e tenha essa consciência que o Espiritismo nos oferece, não há dúvida nenhuma de que a pessoa acaba mudando o comportamento. Você já pensou, Sidney, se você, no seu dia a dia, você tiver essa ideia, não, Deus está ao meu lado, Deus está vendo o que eu estou fazendo. Você vai ter mais ânimo para enfrentar as situações difíceis, para enfrentar os desafios da existência humana, mas, sobretudo, você vai ter na sua consciência um fiscal. Espera aí,
Preciso tomar cuidado com o que eu faço, porque Deus está presente em tudo. E fatalmente Ele vai esperar que eu proceda, que eu me comporte de conformidade com aquilo que Ele nos tem ensinado, através das religiões, né, particularmente do cristianismo, agora do espiritismo, nos dando essa consciência de que o universo tem leis que o regem e que devem ser observadas e que a vigência dessas leis está na nossa consciência e que se eu não agir de uma forma mais equilibrada, compatível com as leis que regem o universo, é que Deus vai me castigar, não, a minha consciência vai castigar-me. Eu vou receber as consequências daquilo que eu estiver fazendo de errado. Então, Deus é a própria consciência do homem que está ali, ou a orientá-lo em todas as situações. É isso que eu ia perguntar agora, mas Deus já não está presente na pessoa, na consciência, esse foco de luz que Ele colocou no nosso nascimento? Exatamente. A presença de Deus é marcante, sobretudo, na consciência humana, dentro da chamada lei natural, que, como dizem os espíritos, Deus inscreveu na nossa consciência. E o processo de desenvolvimento e de cumprimento do que Deus espera de nós está relacionado com o nosso empenho de entender bem esses mecanismos que regem a nossa evolução, através da meditação, do estudo, da reflexão, que é o que falta para as pessoas de um modo geral, né? A nossa crença religiosa, ela é muito superficial, nós não nos detemos de uma forma mais intensa em relação àquilo que a nossa religião nos ensina, nos orienta. Porque todas as religiões ensinam o bem, elas podem ter as suas limitações, mas no fundo todas elas nos estimulam a um comportamento equilibrado, ao cumprimento daquilo que Jesus veio ensinar como o maior emissário divino que já veio para orientar a humanidade. Mas que as pessoas não param para pensar, não refletem, não comparam o seu comportamento com aquilo que temos aprendido na religião. E, consequentemente, a religião passa a ser uma letra morta na vida das pessoas, né? Depois a consciência vai cobrar. Richard, a doutrina espírita tem uma maneira especial, mais adequada, para dizer quais seriam os atributos de Deus? Kardec fez essas considerações em O Livro dos Espíritos. Não é a questão da doutrina espírita ter condições para nos explicar melhor. A própria racionalidade, se nós usarmos um pouco a razão, nós poderemos definir exatamente as qualidades de Deus, os seus atributos, para que Ele seja Deus. Por exemplo, Deus tem que ser eterno. E quando eu digo eterno, é aquilo que não teve começo nem tem fim. Então, nós somos imortais, nós não somos eternos. O espírito humano é imortal, porque nós tivemos um começo, fomos criados por Deus. Não morreremos jamais, né? O espírito é imortal, mas nós tivemos um começo. Agora, Deus é eterno, porque Ele não teve começo nem teve fim. Agora, explicar, mas como Deus não teve começo? Ele tem que ter tido um começo? Não. Se ele teve um começo, então, como diz Kardec, havia além dele, havia outra pessoa que o criou. Então, Deus tem que estar na eternidade. É uma questão muito complicada para o nosso entendimento humano, mas, basicamente, dá para entendermos que Deus não pode ter tido começo, senão teria alguém antes dele. Então, o raciocínio humano nos leva a conceber que Deus é eterno. Deus é absoluto também, como diz Kardec, que se houvesse alguém com igualdade de mando como ele, Deus já não seria Deus, ele teria que dividir o poder dele com alguém. Ele é imaterial, porque se ele fosse material, de matéria, ele estaria sujeito às mudanças da matéria. Então, tem uma série de atributos que nós podemos perfeitamente definir, simplesmente não usando a doutrina espírita, mas usando a razão, para que Deus possa ser Deus, é onisciente. Ele tem que ter consciência de tudo, porque senão ele não seria Deus, né, se ele não tivesse consciência de tudo. Então, a razão humana nos leva a conceber os atributos de Deus tranquilamente. Richard, nós somos filhos de Deus, fomos originários de Deus. Então, não seria natural que imperasse em nós a justiça e a bondade de Deus? E, ao contrário, que vemos hoje muita maldade, muita gente cometendo injustiça no mundo. Por que isso? Kardec, inclusive, em O Livro dos Espíritos, quando ele considera sobre o assunto, ele fala dos atributos de Deus e fala exatamente que Deus é soberanamente justo e bom. E a sua pergunta é bem pertinente. Se Deus é justo e bom, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque há tanta maldade, tanto roubo, tanto crime, tanta coisa errada no mundo.
A razão é simples, nós não somos filhos acabados de Deus. Eu sempre digo o seguinte, se você, telespectador, pegar um ovo choco, você pega o ovo choco e arrebenta, o que vai acontecer? Você vai ficar nauseado, é uma massa ali sanguinolenta, né? Viscosa, mal cheirosa, uma coisa horrível, o ovo choco. Mas se você não mexer nele e deixar a natureza seguir o seu curso, em breve vai nascer o pintainho, que é uma obra-prima de Deus, uma beleza o pintainho. Então eu sempre digo que nós somos seres em gestação no ventre da natureza. Pelo processo reencarnatório, atendendo à lei de causa e efeito, nós estamos paulatinamente crescendo em espiritualidade, para que um dia sejamos filhos acabados de Deus. A Terra, inclusive, o Espiritismo situa a Terra como um planeta de provas e expiações, um planeta habitado por espíritos ainda orientados pelo egoísmo, em etapas primárias de evolução, como um ovo que está em desenvolvimento no ventre da natureza. É por isso que o mal ainda impera na Terra. O mal é simplesmente o bem que ainda não chegou, tanto quanto há trevas, enquanto a luz não se faz. Muito bem, Richard. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com o último bloco do programa de hoje, Despertar. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje, Despertar, um programa do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje com a presença de Richard Simonetti. Estamos falando sobre Deus. Richard, é possível a gente sentir a presença de Deus no universo? Nós não temos essa percepção do santo de sentir a presença de Deus, mas nós podemos conceber a presença de Deus simplesmente a partir daquela questão número 4, a qual nós já fizemos referência. É você conceber que o universo tem que ter um autor, tem que ter um criador, alguém que fez tudo. Inclusive, Tomás de Aquino tinha uma ideia muito interessante, né? Grande teólogo da Igreja Católica, do cristianismo. Ele dizia que o universo é como que um motor que aciona, o Deus é como que o motor do universo. Tudo tem movimento no universo, tudo é feito de movimento. Então esse movimento ele tem que ser sustentado por um motor, que no caso você pode dar o nome que você quiser para esse motor. Nós diríamos que é Deus, que está fazendo tudo movimentar. Então essa concepção da existência de Deus, eu entendo que ela é fundamental para entendermos até a própria existência do universo. Agora, sentir a presença de Deus realmente é um negócio complicado. A pessoa tem que ter uma elevação muito grande. Isso é assunto para os santos, né? Para os espíritos sublimados. Quanto a nós podemos ter a consciência da presença de Deus através do exercício da razão. Porque, espiritualmente falando, você sentir a presença de Deus é um negócio ainda um tanto distanciado das nossas possibilidades. Você falou aí num santo e eu vou falar em outro agora. Santo Agostinho, até os 32 anos de idade, como diria minha mãe, era da pá virada. Isto é, ele não tinha a menor ligação com o cristianismo e não se preocupava muito com Deus. E de repente, ele parece que ouviu um chamado lá nos jardins de Milão, num horto em Milão,
e caiu a ficha e a partir dali transformou-se num lídimo representante das leis divinas na Terra, um defensor do cristianismo. A que você atribui a isso? Como é que de uma hora para outra alguém passa a sentir essa presença de Deus? Eu não sei se Santo Agostinho sentia a presença de Deus, mas ele era uma pessoa perfeitamente consciente da presença de Deus. O que acontece é muito simples, Sidney. Os grandes benfeitores da humanidade, os espíritos iluminados, como Santo Agostinho, que vêm para dar um impulso de progresso à criatura humana, à humanidade, eles não são espíritos puros e perfeitos. Eles podem, de repente, no início de sua existência aqui na Terra, eles podem se deixar envolver pelas ilusões humanas, o que é muito comum acontecer, e de repente eles podem até entrar por um desvio. Mas na medida em que eles vieram para grandiosas missões, eles são alertados pela espiritualidade, são trabalhados pelos mentores espirituais, no sentido de chegar naquele momento de maturação, em despertar para a vocação em relação àquilo que vieram fazer. Mesmo os espíritos muito evoluídos, eles podem ter equívocos na própria interpretação daquilo que vieram fazer e entrar por desvios, né? Nós temos um exemplo marcante no próprio cristianismo, na figura extraordinária de Paulo de Tarso, São Paulo. Eu considero Paulo de Tarso a figura maior do cristianismo primitivo. Ele, a meu ver, embora ele não tenha sido propriamente um apóstolo, ele não conviveu com Jesus, ele foi o maior apóstolo do Cristo, o grande divulgador da ideia cristã. Ele foi o primeiro discípulo de Jesus que entendeu que o Evangelho tinha características de universalidade. Os apóstolos, de um modo geral, imaginavam o Evangelho como um desdobramento do judaísmo, uma nova seita judaica. Paulo não, Paulo entendeu que o Evangelho tinha características de universalidade, ele não era para um povo, era para a humanidade. Tanto é que ele passou o resto da vida pregando o Evangelho, fundando igrejas, fez um trabalho notável. Mas o que eu queria dizer de Paulo? Paulo, até o encontro dele com Jesus, às portas de Damasco, ele era um perseguidor implacável do cristianismo, né? É responsável, inclusive, pela morte de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. Então, Paulo entrou para o desvio. E foi graças a Jesus que foi às portas de Damasco lá para alertá-lo. Porque ele era, na concepção cristã, o vaso escolhido, né? Ele tinha uma missão a cumprir. Ele não foi simplesmente fruto de uma conversão. Ele veio com uma tarefa, só que ele estava entrando para o desvio, né? E como a tarefa dele era muito grandiosa, Jesus veio alertá-lo, veio ajudá-lo para que ele pudesse corrigir o rumo. Foi o que aconteceu com Santo Agostinho e tem acontecido com muita gente, inclusive na área espírita, né? Quanta gente, depois de um certo tempo, de bater cabeça pelo mundo aí, que vai assumir uma tarefa e no fim o cidadão pode fazer até um bom trabalho na seara espírita. Precisa levar um puxão de orelha. É a condição humana, né, Sidney? A condição humana. Quando nós encarnamos, nós nos revestimos de matéria e essas percepções que nós temos das realidades espirituais, elas ficam obnubiladas. Então é muito comum o espírito entrar para o desvio. Richard, eu conheço muita gente boa, de bom caráter, caridosas e não acreditam em Deus. Eu diria que Deus não está preocupado com isso não, né? Se você acredita ou não nele, o que Deus espera é que nós nos comportemos como seus filhos, né? Então não interfere em nada, às vezes até um problema kármico da pessoa, por incrível que pareça, em o céu e o inferno. Kardec faz esse comentário, pergunta aos espíritos, e eles dizem que muitas vezes é uma pessoa que no passado foi muito orgulhosa, em vidas anteriores, foi muito orgulhosa e negava a existência de Deus até por orgulho. Isso ficou assim tão impregnado no espírito da pessoa que hoje, que ela já tem uma concepção de vida diferente, que ela já tem um comportamento diferente, mais voltado para os valores do cristianismo, e ainda assim, ela, embora tenha um comportamento cristão, a concepção não é cristã, é interessante, tem dificuldade para aceitar até a existência de Deus. Kardec comenta, né, sobre a inspiração dos espíritos. É problema kármico da pessoa. Richard, nós estamos no final do programa. Queríamos a última pergunta. Qual a melhor maneira de reverenciar a divindade? É simplesmente cumprir aquilo que Deus espera de nós, que está perfeitamente expresso nas lições de Jesus. Cumpra o Evangelho e você estará fazendo aquilo que Deus espera de nós.
E se quer uma síntese, tranquilo. Fazer ao semelhante todo o bem que nós gostaríamos nos fosse feito. Seria por aí. Muito obrigado pela sua presença, Richard. No próximo programa, nós vamos falar sobre espíritos. Por que Deus cria espíritos? Por que há espíritos bons e maus? O espiritismo é cristão? Você também pode participar do nosso programa. Acesse o nosso site www.tvseac.com.br e a nossa página no Facebook, facebook.com/tvseac. Envie suas perguntas e sugestões para os temas dos nossos programas. Até uma próxima oportunidade.